Boa noite. Gabriel Carvalho está na sala, Daniel Girardi. Vamos já começar, dar um tempinho para as pessoas entrarem. Amanda, oi Amanda. Prazer te rever aqui, amore. Darley, tutor do meu amor Kenai. Oi, Amanda. A gente precisa marcar um café virtual, já que não dá para marcar um café presencial, né? Mistura feminina. A Lê entrou também. Se vocês tiverem dúvidas, vocês anotem aí, tá bom? Que a gente vai tentar responder tudinho para estar dando essas dicas e ajudando vocês. Deixa eu chamar aqui o meu companheiro de live. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Daniel, você consegue solicitar aqui para me liberar? Cristina Gama, CN Sala de Beleza. Aí, consegui. Olá, 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 boa noite. Oi, amiga. Boa noite, sogrinho. For de Loto. Galera, Sejam galera, todos bora aproveitar bem-vindos. para disparar para a galera. Vai na setinha aí, dispara para todo mundo você sabe que tem pet. Vai na setinha aí, envia, encaminha. Aproveita. Quem sabe um amigo seu não está precisando saber exatamente como agir agora com seu pet. Essa é a oportunidade. Verdade, muita gente com dúvida, muita gente tentando trabalhar o bem-estar do animal nesse momento, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Algumas coisas que os tutores costumam perguntar para a gente durante as consultas, nesse período, principalmente, a gente vai estar passando para vocês aqui. Olha a Graça aí, Graça, um beijo, meu amor. Beijo para minha mãezinha também, tá aí. Te amo, mãe, te amo, pai. Saudade do abraço. Ah, agora eu tô vendo. Grace, sogrinha. Sogrinha e sogrinha estão aqui. Felipe, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Ficar com papel aqui para tentar anotar as perguntas, se eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, galera. Antes, um pouquinho de começar, a última vez, se você tem algum amigo que tem pet, que está passando já ficando meio louco com tudo que está acontecendo, durante aí essa quarentena, aproveita, vai lá na setinha, encaminha para ele essa live que ele vai adorar, ele vai amar aqui, porque são muitas informações maravilhosas que vocês vão ter hoje, tá bom? Eu já estou encaminhando aqui para uma galera. Vou fazer isso também aqui. Última disparada para a gente já começar.
Aí. Travou o áudio aqui. Silvana, minha linda! Saudade, Pref! E aí, minha princesa? Isa Delicada! Que prazer ter você aqui na nossa live! Te amo, Pref! Saudades Saudade também. Manda um beijo também! pra minha amiga Cássia, pra Amanda. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Lisa Rocha, sou médica veterinária, né, cofundadora do Pet Loves, junto com o Daniel. Te apresenta aí, Daniel, para as pessoas que não te conhecem ainda também. Bom, eu me chamo Daniel Girardi, eu sou terapeuta comportamental canino e felino, também sou adestrador. Nós trabalhamos com essa área de pets, eu junto com a minha esposa, né, a doutora Lisa Rocha. E a gente, por vários pedidos, a gente tem feito algumas lives, né, de outros assuntos aí relacionados ao mundo pet e outras plataformas, e a gente pensou, os nossos clientes começaram a perguntar, ué, e na plataforma de vocês não vão fazer uma live falando sobre o nosso mundo pet, o nosso incrível mundo pet? E aí, uma das maiores perguntas, a gente vai fazer muitas outras ainda, mas uma das maiores perguntas é como é que a gente vai resolver a situação do cão agora, durante a quarentena e principalmente depois da quarentena. Então a gente vai sempre abordando, a gente fez uma live agora pelo IBMA, né, a doutora Lisa fez, falando exatamente isso, sobre essa situação dos animais, como cuidar, os cuidados dele, a Lisa vai até dar uma explanadinha para vocês aí, dos cuidados que devem ter durante a quarentena, mas a gente quer falar principalmente sobre o que vai acontecer após essa quarentena. Tudo que eles vão sentir, sofrer, e nós, como tutores, vamos acabar passando junto com eles, né? Exatamente, isso mesmo. Tô vendo outras pessoas entrando aqui. Kathleen, Mila Carvalho. Bom, gente, deixa eu... A gente Obrigado, pode Graça. começar. Oi, não ouvi. A Grace, que já enviou para todo mundo que conhece que tem pet. Obrigado, Ah, que minha bacana, linda. que bacana. Bom, o nosso tema hoje, como a gente estava pós-pandemia, né? Mas antes de falar exatamente sobre o pós-pandemia, acho interessante a gente colocar só algumas coisinhas. Oi? Deu uma travada no vídeo áudio. Repete o Aqui tema aí tá, para. tá travando para vocês, gente, também? Se vocês estiverem ouvindo, digita um aí, por favor. Se estiver tudo certo com o áudio. Para a gente ter um feedback de vocês. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Interessante, né? Uma perguntinha aqui. Tá, valeu, Graça. Então vamos lá. Lisa, pode continuar aí que o pessoal está dizendo que tá ok o áudio. Importante a gente falar algumas coisinhas na pós-pandemia, né? Então, inclusive, já até respondendo aí, trabalhando a pergunta da Grace, durante a pandemia, o que está acontecendo hoje? Os animais, nós quebramos a rotina dos animais, tanto a nossa como a deles foi alterada. Isso causa uma série de alterações fisiológicas, comportamentais no pet. Então, o mais importante, o que eu escuto muito, que meus clientes, meus tutores perguntam muito é: eu devo sair com o meu animalzinho? Como é que eu faço para fazer os passeios diários? Essa questão da higienização, como deve ser feita? Eu tenho uma pet em casa, apesar de ela ser pequena, quem vem acompanhando as outras lives aí já deve ter visto ela.
né? Apesar de ela ser pequena, ela tem uma necessidade energética muito alta de ser gasta todos os dias. Então, a gente faz corridinhas com ela 2 vezes ao dia, mantemos essa rotina dela. É importante para o seu animal. O seu animal ele tem necessidades básicas. Xixi, cocô é uma necessidade básica. E o farejar, o caçar, o explorar é uma necessidade básica. Então, o animal ele precisa ter esse acesso a lugares onde ele possa explorar, onde ele possa farejar. É uma necessidade dele. A gente precisa... Eu sempre falo para os tutores, quando chega um cliente querendo adotar um animal ou traz um filhote, é sempre importante a gente entender as necessidades do nosso animalzinho, né? Porque às vezes a gente humaniza tanto o cão, tanto o gato, que a gente pensa que os nossos comportamentos são os mesmos deles. Daniel, quando quiser aí tá acrescentando, fica à vontade, tá? Oi, prima! Stephanie, nutricionista, vai estar participando de uma live com a gente logo mais pela igreja também, que bacana. É só importante ressaltar que isso faz parte exatamente das necessidades que precisam ser supridas. Existem algumas necessidades do ser humano que ele tem que suprir naturalmente. Hoje em dia, né, a nossa geração consegue ainda se adaptar de alguma forma em casa, né, com celular, com TV, com Netflix e tantas outras coisas. Os pets não têm essas alternativas que nós temos. Então eles precisam suprir essas necessidades fisiológicas mesmo dele. Não apenas o xixi e o cocô, como a Elisa já comentou, mas muitas outras necessidades, como eles poderem passear, poderem farejar, ver coisas novas. Isso tanto fisicamente como cognitivamente também, mentalmente, né, para o animal. A necessidade é extrema, ele precisa muito disso. Então eles começam a ter alguns problemas exatamente pela falta que essa necessidade não suprida causa. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Exatamente. É importante também ressaltar aqui que você pode sim sair com seu animalzinho para ele fazer as necessidades. É importante para que ele mantenha aí uma saúde mental, né? Ele precisa ter essas necessidades supridas, mas é importante também que você faça essa higienização do animal quando ele retorna para sua casa, né? Eu recomendo aí lavar a patinha do seu pet, né? Tanto cão quanto gato, porque tem gato, é saudável levar o gato para passear também, apesar de não ser muito comum, não é muito costume entre os tutores levar o gatinho na guia para passear, mas eu tenho alguns clientes que já fazem esse trabalho. Né? Então, lavar a patinha com o shampoozinho dele, com o sabãozinho dele e secar. É importante você secar essa patinha direitinho. Eu sempre uso a toalha, depois eu passo o secador para garantir que está sequinho. Então, ela desce, a gente mora em apartamento, ela desce umas 3, 4 vezes por dia, a nossa pet. Né? E toda vez que ela sobe é esse processo de limpeza. Tá? É importante. Na verdade, a gente deveria ter esses cuidados desde sempre, né? Mas essa pandemia aí veio para mudar alguns hábitos, até melhorar alguns hábitos. Vamos tirar alguma coisa boa disso que a gente está vivendo, né? Então, ela veio para mudar alguns hábitos que a gente não tinha. Não era comum, mas é sempre ideal, porque você traz sujeiras da rua para dentro de casa, né? E é importante, né, Lisa? É importante a gente até ressaltar isso, é um ponto legal, é que o pet ele não deve tomar banho todos os dias, e nem em todos os momentos, obviamente, que descer. Inclusive, isso pode causar até alguns problemas. Como, por exemplo, tem muita gente que lava a patinha do pet e esquece de enxugar muito bem enxugado. Então, pode ocasionar fungos ou qualquer outro problema de pele. Né? Então, sempre, por causa de tudo que está acontecendo, a gente tem essa necessidade constante de fazer essa limpeza, seca muito bem secado, melhor ainda se for com secador, porque para ter certeza que está tudo sequinho, para não causar nenhum problema que traga transtorno posterior, tanto para o pet quanto para o próprio tutor. Né? E a gente coloca isso em vários âmbitos, tanto financeiro, com algum problema de pele, que ele vai ter a própria dor do animal, que também eu acho que é o principal que a gente foca aqui. Então, tudo isso é extremamente importante. A Luísa está até comentando aqui, meu gato passeia na garagem, mas ele
se joga no chão. Não sei muito bem o que fazer, tento limpar, mas fico com medo de dar problema. Exatamente, então essa limpeza ideal tem que ser feita, né? A gente entende que o animal ele vai se jogar, ele vai se lamber. O gato ele ainda tem uma facilidade que ele faz uma autolimpeza, né? A gente sabe que o gato ele tem essa limpeza dele constante, que ele mesmo se limpa. Ele é bem mais higiênico do que outros animais, exatamente por isso. Mas ainda assim, o ideal é você fazer, passar, limpar, ter um constante disso. Se possível for impedir que ele deite com uma guia, eu sei que com a Luísa a gente já conhece o caso, ele vai sozinho passear e não precisa de guia, mas até por isso é tão importante o adestramento do animal, tanto para o gato quanto para o cão. Porque quando ele já entende a rotina dele, que ele só vai passear se for com guia, que ele só vai passear se ele não fizer nenhuma besteira, como se jogar no chão, enquanto nós estamos passando isso, ele já aprende desde cedo que ele tem que, para ele ganhar, ele tem que trabalhar de alguma forma, ele tem que te entregar algo. Então, no caso, pode ser a guia, pode ser outra coisa. Então, a gente tem que aproveitar para readaptar tudo isso. Ah, mas o meu gato ou o meu cão ele já é grande, tem como resolver? Tem sim, a gente consegue. O segredo de tudo, gente, é rotina, tá? A rotina é o segredo de tudo. Pode falar, Lisa. Luiz, eu te recomendo, nesse caso, criar o hábito com teu gatinho de passear com guia mesmo, né? Para evitar com que a gente fique passando produtos que podem ser usados no pet, tá? Para limpeza. Existem produtos que a gente limpa, o próprio álcool gel que ele seca, né? E tem outros produtos também. Mas como os gatos, eles costumam ser mais peludos e o teu gatinho é peludinho, tu tá falando do gordinho, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, o que eu te recomendo? A guia. Pega petisco, um petisco que ele goste. E todo dia, quando tu for sair, nos horários que tu for sair, com a guia, dá um petisco para ele associar o uso da guia ao passeio, a coisas positivas, ao passeio, ao petisco. E aí ele já vai acostumar, isso vai ser muito positivo. É bacana isso para a própria segurança, né? A segurança do animal, para que ele não corra na frente de um carro. Eu sempre falo que o adestramento, ele é muito positivo para o pet, por causa disso, Lourinho. É muito positivo para o pet, para a segurança dele mesmo, né? Então, às vezes, está tendo alguma confusão na tua frente, outros animais tentando se morder, barulho de gente, aquela multidão, né? Briga, alguma coisa parecida. Você fala para o animal ficar do seu lado, ele fica. Então, você está garantindo a segurança dele. Então, usa petisco com a guia durante esses passeios para evitar com que ele fique rolando, para que esse movimento que ele gosta de fazer, ele faça mesmo dentro do teu apartamento, dentro de casa, e não fora, pelo menos durante esse período que a gente está vivendo. A gente vai iniciar agora para o tema, né, realmente, que nós trouxemos aqui para vocês, que é exatamente os pets no pós-pandemia, né? Algumas coisas, como nós orientamos vocês aqui, a gente deve ser feito durante a quarentena, porém, após a quarentena, os pets vão apresentar alguns problemas. Possíveis problemas eles vão apresentar agora após a quarentena. E a gente vai focar principalmente em um aqui, que são os problemas relacionados por separação. Né? E esse é um problema que já está aparecendo antes do fim da quarentena. Muitas pessoas têm nos falado isso, muitas pessoas têm comentado isso, que já estão sentindo, às vezes, quando tem que comprar o pão, vocês já percebem uma ansiedade excessiva do cão, um latido excessivo. A gente vai falar aqui, destrinchar um pouquinho sobre isso tudo, mas que realmente vai acontecer com muita força. Muitos pets vão sofrer após a quarentena. E aí, alguns passos que a gente vai tentar colocar aqui para vocês devem ser feitos desde agora para amenizar esse problema. Né? O problema vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer, mas a gente já consegue ir amenizando isso de alguma forma, né? Desde agora, com algumas ações que a gente vai tomar. Né? Existe, inclusive, uma predisposição para problema de separação por algumas raças. Né? A gente vê que, obviamente, cada animal tem um temperamento diferente, tem uma personalidade diferente, o tutor age com o pet de forma diferente,
Então ele acaba aprendendo com o tutor a forma de agir, o temperamento dele também é muito associado a isso, mas existe sim uma predisposição principalmente a raças pequenas, né? Principalmente a raças pequenas, como o Schnauzer, como o Cocker Spaniel, o Dachshund, a nossa pet aqui, ela é sem raça definida, né? A famosa vira-lata, mas ela é mistura de Poodle com Dachshund, que é o salsichinha, o Cofap também. Então ela também, antigamente, ela tinha um problema muito forte de ansiedade. E a gente tomou essas atitudes que a gente vai passar para vocês aqui, o que resolveu drasticamente o problema, né? O que não indica que é um milagre que você faz, resolve e nunca mais tem problema. Não, é constante. Ela também vai sofrer com esse problema quando a gente voltar a trabalhar, quando a gente voltar a sair de casa, e infelizmente eles vão ficar sozinhos, eles estão acostumados com a nossa presença agora durante a quarentena. Né? Antigamente todo mundo saía para trabalhar, ou não ficava sozinho, então ficava com uma pessoa na casa. Agora, durante a quarentena, não, os tutores estão o tempo todo com eles dentro de casa. E isso vai causar um problema na cabeça deles, eles não vão entender direito como é que eles me abandonaram, agora eu estou sozinho. Então você tem que começar a ajudar o seu pet a resolver isso na cabecinha dele através de ações e atitudes, tá bom? É importante falar aqui também que cada animal vai reagir de uma forma. Então, Perfeito. alguns sintomas podem não aparecer no seu animal, mas pode aparecer em outro. Então, de maneira geral, a gente vai tentar falar de uma maneira geral aqui, mas sempre só dá para avaliar de fato, dar diagnóstico e ver o tratamento, o tempo que esse tratamento vai durar, quando a gente avalia o animal, né? O ambiente onde ele está inserido. Exato. Às vezes nós temos dois cachorros morando no mesmo lugar, recebendo a mesma interação dos tutores, sobre o mesmo ambiente e tem comportamentos diferentes, né? Porque eles vão reagir, os animais têm emoções, então eles vão reagir de uma forma diferente a mesma interação que o tutor tá fazendo com ele. Tá? Então é muito importante lembrar que cada animal é um animal, que a gente vai falar que, por exemplo, alguns sintomas pode ser que apareçam todos os sintomas em um único animal, pode ser que não apareçam todos esses sintomas. Entendeu? Então, como o Daniel falou aí, pode falar, Daniel. Teve uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque não ainda é do tema passado que a gente estava comentando. Aqui a mistura feminina. K. Tem um gato que ainda é filhote. Posso passar então álcool em gel? Vou deixar você responder como veterinário. Filhote, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Né? Ele já é vacinado? Essa questão que a gente fala hoje está se mudando muito, essa ideia de que o animal que não é vacinado durante aquele período não pode sair de casa de jeito nenhum para evitar doenças. Na verdade, devido ao comportamento animal, é uma área que tem estudado, é uma área que eu amo, aí o meu xodó é o comportamento animal, mas ele deve sim sair de casa, tá? Com alguns cuidados para que ele socialize. Então, com relação ao seu filhote, você tem que avaliar, ele já é vacinado para sair, né, para fazer as necessidades dele? É importante isso, para onde ele está saindo. E sim, você pode higienizar ele com álcool em gel, tá? Mas eu te recomendo, se ele, como é o caso da nossa amiga Luísa, que fala que o dela, o lourinho, fica rolando no chão, eu já te recomendo o uso de uma guia, né? Pega uma guia, passeia com ele. É sempre importante, gente, é para a segurança do cachorro, é para a segurança do gato. Então, pega uma guia, usa o petisco também, como eu falei para a Luísa, para ele associar coisas positivas, que toda vez que ele está com uma guia, ele vai ganhar um petisco, ele vai passear, vai ver outras pessoas, vai ver outros animais. Isso é importante. E quando chegar em casa, lavar. Lavar a patinha dele com água, sabão, enxugar. Tem animais que não gostam de secador, né? A nossa ama secador. Né? Mas se o animal não estressa muito com o secador, usa o secador sim, porque senão a toalha tem que ter uma manipulação maior. E ter cuidado durante essa manipulação. Alguns animais, no pós-pandemia, vão ter esse problema. Né? Eles vão ficar um pouquinho mais estressados, porque nem todo animal gosta que pegue na pata. Né? A nossa também não é muito fã, não.
mas a gente tenta manipular ela sempre de uma forma positiva, conversando com ela, não puxando, vem cá, não sei o quê, sabe? Na hora de limpar, quando ele puxa a pata de volta. Então, essa manipulação durante essa limpeza, ela tem que ser feita com cuidado para que não Positiva. estresse o animal e ele não ligue a limpeza da patinha com coisas negativas. Então, geralmente, no início da pandemia, o que eu fazia com a minha era, toda vez que eu limpava ela, que eu colocava na pia para lavar, eu dava um petisco para ela. Ela já esperava, ela já chegava na porta do apartamento, ela parava, que ela sabia que a gente ia carregar ela, que ela não vai pisar no chão. Então ela já para, ela espera a gente carregar, coloca na pia, ela fica tranquilo, de boa. A gente lava, manipula com os cuidados que tem que ser, direitinho, e dava o petisco. Hoje em dia eu não estou mais dando petisco, né? Dou carinho, de vez em quando eu dou, mas eu não dou sempre porque já é algo positivo para ela, é uma interação positiva que a gente faz naquele momento. Então é importante, é um ponto muito bom a ser destacado para as pessoas que saem com os animais. Eu recomendo que vocês saiam para fazer os passeiozinhos com eles, para que eles não sofram tanto e não desenvolvam problemas comportamentais tão graves mais tarde, é esse cuidado, né? Sempre associar o que você está fazendo com coisas positivas, né? A exemplo, é só um exemplo, não é a única forma de trabalhar, mas, por exemplo, quando tem trovão, os animais costumam ter uma reação ruim, né? A esse tipo de barulho. Então, a gente sempre faz festa aqui, brinca com ela, dá um petisco, e ela não tem medo hoje em dia de trovão, de raio, desse movimento. Então, é importante durante essa manipulação, que eles são muito manipulados nessa época. A nossa, 3 vezes no mínimo por dia, ela tem as patinhas lavadas. Né? Para quem não gosta de manipulação na pata, é estressante. Imagina alguém, toda vez que você sai, vai ter que pegar a tua mão, teu pé, lavar, secar. É cansativo, é ruim para ele. Então, tentar trazer sempre algo positivo, para que quando ele pense, quando ele passe por aquele processo, sejam liberadas aí substâncias dentro do organismo deles positivas, né? Para que eles não desenvolvam problemas comportamentais. Eu vou responder uma outra perguntinha logo, com relação ao remédio para carrapato, que a Grace perguntou. Né? É importante, isso. É importante que os animais eles estejam com protocolos vacinais, de vermifugação, para parasita, tudo direitinho. Para carrapato, ela perguntou quanto tempo, né? Qual medicamento e por quanto tempo ele dura. Isso aqui vai depender muito da marca. Tem medicamento que você precisa dar todo mês, de 30 em 30 dias, de 35 em 35 dias, depende muito do fabricante. Então, o fabricante que você está usando, você sempre olha lá a data para refazer de novo. O que eu gosto, não fazendo propaganda da marca, mas é porque realmente eu tenho muita segurança nesse produto e eu acho o custo-benefício dele fantástico, porque ele dura 3 meses, é o Bravector. Né? Tem para gato, tem para cão, é tipo um comprimido, um petisco, tem também para aplicar na pele. Ele é muito bacana, ele tem duração de 3 meses, então tem até um aplicativo que ele lembra o tutor depois de 3 meses, quando já está finalizando, para fazer de novo. Então eu sempre indico para os meus clientes, ele é um pouquinho mais caro que os outros, mas o custo-benefício dele é melhor. Né? As reações são mínimas desse produto, eu gosto demais dele. O Bravec tem para vários pesos, de acordo com o peso do seu animalzinho. Tá? E só lembrando, aproveitando que a gente está falando sobre o assunto, o carrapato, o que tem no animal é em menor quantidade, tá? Então a gente tem aí quase 95% dessa quantidade de carrapato no ambiente e só 5% no animal. Né? Então você imagina um animal que está repleto de carrapato. Como está esse ambiente? Então o Bravector é bacana porque ele trata o ambiente e o animal, tá bom? Deu uma travada aqui, não sei se vocês ainda estão conseguindo me ouvir. Sim, que o dela deu uma parada aqui. Agora voltou. Fala aí, Isa, por favor. A gente está escutando. Tá me ouvindo agora? Tá, voltou. Foi bom que eu acho que era para você parar de falar disso, para a gente voltar para o assunto aqui do pós-pandemia. Eu só estava respondendo aqui. Entendi, na verdade, ele nunca saiu, né? O gatinho nunca saiu. Mas é importante que ele saia. O gato ele precisa desse acesso à rua. Às vezes,
O visual já ajuda, né, durante essa pandemia, mas é importante que ele saia também, é natural do animal. Ele precisa ter esse momento fora, tá bom? Mas em outros momentos, se você quiser estar entrando em contato com a gente também depois, tá? Mas é Era o que eu ia importante que falar seu para a animal Graciete também. não fique só em casa. É, inclusive, Graciete, se quiser ajuda, você tem o nosso contato, entre em contato com a gente aqui, ou aqui pelo próprio Pet Logos oficial, né, ou pelo nosso WhatsApp também, que está lá no nosso feed, tá bom? Vamos lá, então, problemas relacionados por separação. Existem várias situações que podem acarretar aí nesse problema, dos problemas relacionados por separação, né, e um deles é o medo, né, o medo que o animal possa acabar tendo, né, por esse motivo, né, ou pela separação, tanto o medo de ser abandonado, quanto o medo de outras coisas dentro de casa, barulhos que não... Porque você imagina, quando você está em casa, muitas vezes você está com a televisão ligada, você está com computador, com música, você está mexendo na cozinha, sabe-se lá, qualquer motivo, tem barulho em casa. O silêncio, ele traz alguns sons diferentes. Quando tá silêncio dentro de casa, você consegue ouvir barulhos em outros lugares. Né? Normalmente eu estou falando da gente que tem uma percepção auditiva menor, obviamente, do que o cão. Então a gente consegue ouvir o barulho do vizinho, consegue ouvir o barulho de outra coisa porque está silêncio em casa. Então você imagina isso numa proporção muito maior, quando não tem nada que tire a atenção do pet, ele começa a ficar assustado com sons diferentes, com outros barulhos, com sombra, cada pet vai reagir de uma forma, né? Mas isso pode acontecer, e isso pode acabar trazendo um trauma pro animal, né? Inclusive é também um dos motivos que podem acarretar, né? Outro motivo muito, muito forte, que é o que eu quero que a Lisa também comente aí, é exatamente sobre a ansiedade, que eu acho que é um dos principais problemas, Graça até chegou a comentar aí, que é um dos principais problemas que vão acarretar. E isso é muito sério, porque a ansiedade, ela diminui o tempo de vida do animal. É algo muito sério. Pode diminuir drasticamente a quantidade de tempo aqui que ele vai passar com a gente. Já é tão pouquinho, é tão pouco tempo que nossos pets passam com a gente, né? E aí poder saber que isso pode diminuir mais ainda, isso é muito sério. Então a gente tem que conseguir tratar essa ansiedade, né? Uma das outras formas que acontecem também, problemas, é exatamente a vocalização excessiva, o latido. Late por tudo, late por qualquer coisa, começa a latir. Gente, é importante a gente lembrar de um detalhe. O cachorro late, tá? O gato mia. Por que eu tô falando isso? É porque às vezes a gente esquece que é natural do animal vocalizar. O gato ele precisa miar. O cão precisa latir, ele vai ter momentos que vai latir, o gato vai ter problemas que vai miar, isso é normal. O que a gente tem que sempre estar analisando é a vocalização excessiva. É quando o cão late demais por motivo nenhum. Às vezes ele está, por exemplo, nós moramos em apartamento, então costuma ser muito silencioso, mas tem vizinhos ao redor da nossa porta, né? Então, assim, tem 3 apartamentos do nosso lado do nosso bloco. Então, quando passa um vizinho, ou quando o faxineiro está limpando, ou quando acontece algum barulho, algum entregador, faz um barulho, ela late. Por quê? Porque ela está mostrando pra gente, ei, atenção, ó, tem algo acontecendo diferente. Isso é normal, isso é natural. O problema é, a gente está presente, a gente está lá, e ela continua latindo, 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 e a gente ignora para que acabe, a gente toca para ver se para, e ela continua latindo, latindo. Isso não pode acontecer. Esses são os problemas que a ansiedade, né, o problema aí de separação pode acarretar. Principalmente quando o tutor não está em casa, que aí é que é a chave de tudo. Porque quando o tutor não está em casa, o cão só incomoda o vizinho, não incomoda o tutor. E às vezes o tutor nem sabe que está acontecendo isso porque ele não está em casa. Então, para que não ocorra isso, problemas, obviamente, com vizinhos e tudo, já é de antemão trabalhar isso também, para que não haja essa vocalização excessiva nos momentos que você está em casa, né? Para a gente tentar tratar e ajudar. Essa ansiedade, ela vai causar uma hiperatividade do animal. Então, aquele animal, a Graça até comentou, que ele fica correndo em círculos, né? Ele fica hiperativo, ele corre ao redor do rabo para pegar o rabo em círculos. Sabe aquele movimento que a onça faz quando está em jaula, fica de um lado para o outro, aquilo, ela está ansiosa, está estressada, ele sente isso, então ele fica hiperativo, às vezes desenvolve agressividade, ele passa a destruir coisas que não destruía antes,
né? Eles reagem a qualquer movimento, qualquer barulhinho, eles já estão atentos, eles já reagem. Como o Daniel falou, a vocalização excessiva. Isso causa também alguns problemas posteriores. Por exemplo, às vezes um animal está miando, 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 porque ele quer atenção, né? Porque está acostumado com aquela atenção durante essa quarentena. E aí o tutor pensa que está com fome. E começa a dar comida, 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 ele mia comida, ele mia comida, ele está pedindo atenção, mas ele vai comer. E a ansiedade então, direto para a comida. Isso vai causar problemas de obesidade, de sobrepeso nesses animais. Então é um outro problema que nós vamos ter muito. A questão da separação, problemas por causa da separação e problemas de sobrepeso pós-pandemia, tanto nos seres humanos quanto nos animais, né? Que é uma realidade. Né? Então, os nutricionistas aí para dar umas dicas para a gente de como não engordar durante a quarentena também. Isso aí, inclusive, Graça, que você chegou a comentar, tem um outro ponto aqui que a gente ia falar depois, mas a gente pode logo adiantar, é exatamente sobre a lambedura excessiva. Né? Ou o animal também se morde, corre atrás do rabo, tudo isso exatamente por causa da ansiedade, por causa dos problemas de separação, o estresse, a energia acumulada, tudo isso pode acontecer, inclusive a atitude destrutiva. Começa a destruir móvel, começa a destruir pé de mesa, dependendo da proporção do animal. Né, Ana? Aí a tutora de um dos nossos clientes que a gente trabalha, do Kenai, um animal gigante que ele é um Staff Bull. Então você imagina a proporção do Staff Bull dentro de um apartamento, pode destruir. Ela disse que se eu não treinar, ela destruiu um prato, derrubou um prato, querendo brincar, ansiedade. Olha que ele tá, a gente está trabalhando ele. Mas ele é grande, você imagina, ele já é grande. E mais ansiedade, e a gente tem trabalhado isso exatamente para diminuir essa ansiedade dele. Ainda é um filhote, então tem toda essa proporção de maturidade que ele ainda não tem, que ele ainda está nesse processo. Mas tudo isso pode acarretar outros problemas. Né? Por enquanto, os tutores deles estão em casa, estão lá, mas qualquer saída para o supermercado, ele fica extremamente ansioso. Então, existem algumas chaves que nós vamos chegar lá, que a gente tem que fazer para que isso diminua ou até cesse, de uma vez por todas. Né? Um outro problema também é a agressividade. Então, o cão pode também, um dos motivos é ele ficar agressivo. Agressivo com outras pessoas, né? Aquela proximidade que ele ganhou com o tutor, se de repente, assim que acabar a quarentena e a gente puder começar a voltar a ter visita, o cão pode ficar possessivo, pode ficar agressivo com visita, ou às vezes até mesmo com outras pessoas da casa. Né? Às vezes eles vão redirecionar, só acrescentando aí, Daniel, desculpa te interromper, mas muitos vão redirecionar esse instinto de perseguição para os tutores. Às vezes é o pé do tutor, às vezes é a mão do tutor, às vezes é um objeto que o tutor... Essa questão Gabriel da posse está muito envolvida também nesse problema. O Kenai, o Gabriel está falando aqui que o Kenai agora deu de destruir travesseiros do sofá, né? Ele tem muita energia. É um animal que passeia em 2 horários, né? Um dos horários é com a gente, corridas mesmo, né? De bicicleta, porque é um animal que precisa gastar essa energia, é um filhote ainda, né? Não atingiu a maturidade ainda. Mas além disso, a rotina dele não era essa, não é só a questão do exercício dele, mas a rotina da casa mudou. As pessoas que costumavam não estar em certos horários em casa agora estão. E a atenção que ele recebe agora é muito maior. Então, que a gente vai dar dica daqui a pouquinho, é como começar a trabalhar isso desde agora para que o animal não sofra quando você sair. Para você treinar isso agora já, para que quando você saia de vez ele não sofra tanto, né? Outra questão é a questão de marcação. Então, se você está notando que o seu pet está com esses sinais, né, procura um veterinário, um terapeuta comportamental. Aqui vocês têm os dois, né? A gente sempre fala que paga um, leva dois profissionais. Né? Então, procura aí uma pessoa competente para estar te auxiliando a resolver esse problema. O animal começa a fazer xixi onde não fazia, ele começa a fazer cocô onde não fazia. Meu gato está fora da caixa. Tem vários motivos para o gato fazer cocô fora da caixa. Que não é um comportamento normal. Exatamente, vai chamar a atenção. Exatamente.
E quais são os motivos que podem ter levado a isso? A gente já até citou alguns. O trauma, por exemplo, né? Uma situação diferente. Por exemplo, fogos de artifício. Né? O animal estava sozinho em casa, nunca tinha ouvido fogo de artifício e teve fogo de artifício ele sozinho. Então, ele remeteu o fato de ele estar sozinho em casa ao barulho do fogos. Então, foi uma coisa negativa. Toda vez que ele Exato. fica só, ele se lembra disso. Então, a memória dele é com algo negativo. Então, estar sozinho para ele é negativo. E, na verdade, o animal ele precisa saber que quando ele está sozinho, ele está bem, ele está tranquilo, ele tem bem-estar. O bem-estar dele está elevado. Né? Então, às vezes, a gente está em casa, por exemplo, nessa quarentena, a gente está em casa e o pet está o tempo todo com a gente. Né? Se você vai para o banheiro, ele vai para o banheiro atrás de você. Se você vai para o quarto, ele vai para o quarto atrás de você. Se você fecha a porta, ele fica arranhando a porta pedindo para entrar. Né? Isso não é um comportamento normal, porque o animal ele tem que ficar bem sozinho. Né? Você tem que, por exemplo, você vai no banheiro de madrugada, o cachorro, a nossa filha, a gente vai no banheiro de madrugada, nossa filha, nossa pet, né? Nossa bebezinha. Ela não vem atrás da gente no banheiro, ela sabe que tá tudo bem, que eu vou só no banheiro e não tá acontecendo nada, ela tá tranquila, ela pode continuar lá deitada, entendeu? Então o animal ele precisa saber que sozinho ele também tá bem. E aí existem formas de se trabalhar isso. A interação com o tutor também pode estar estimulando a ansiedade. Então você chega em casa, você faz aquela festa pro animal. Ele pula, ele late, às vezes ele faz xixi. Né? E você, oi, meu amor, a mamãe chegou, o papai chegou. Isso não é positivo, você está E é estimulando a importante, ansiedade do animal. né, Lisa, a gente olha a nossa aí, ó. É importante a gente conseguir distinguir a ansiedade de felicidade, tá? É muito importante isso. Eu sei que parece muito igual, né? É difícil você conseguir perceber isso, mas, por exemplo, logo que nós pegamos a nossa cachorrinha, que a gente ainda estava no começo, ela tinha meses ainda, ela era muito ansiosa, é da própria raça, né? Ela é sem raça definida, mas ela tem aí o DNA do Dutch Hound. Então, assim, ela era muito ansiosa. Então, chegava ao ponto da gente chegar em casa e eu falava, Lisa, não fala com ela. Só que a Lisa não aguentava, né? E aí ia falar, ela chegava a fazer xixi, de tão ansiosa que ela ficava. Né? Quantas vezes a gente fala, vai mexer com o cachorro, ele fica tão feliz que ele se faz xixi. Isso não é bom. A gente acha engraçado. Ah, engraçado, eu lembro. Gosta tanto de mim. Não, isso não é bom. Isso causa muito transtorno para o animal. O animal se sente tão ansioso, o coração tão acelerado, tão eufórico, que isso pode causar outros problemas para ele. Então é muito importante a gente tentar entender essa diferença. Tá? É muito importante a gente tentar sempre trazer para o animal calma. E isso é difícil. Muitas pessoas, muitos tutores chegam para mim e perguntam, Daniel, eu chego em casa, principalmente de cão de grande porte, o cachorro pula, ele me arranha, ele suja minha roupa, ele fica latindo, enquanto eu não falo com ele, ele não para. Aí, para parar, eu vou logo, pego ele no colo e tal. Tá certo? Eu falo, não. Porque o que você está fazendo? Você está positivando uma atitude ruim. Você não gosta disso. Você não gosta que ele pule, que ele te arranhe, que ele te suje, que ele fica latindo. Então, não estimule esse comportamento. Ah, Daniel, quando ele faz isso, eu bato nele. O que não deve ser feito. Ainda é pior, sabe por quê? Porque para o cão, bater é atenção. Entende essa diferença? Isso é muito importante para o mundo do animal, tá? O animal, a maior moeda que você tem de troca com ele é a tua atenção. O que ele mais quer de você, você dê atenção para ele, que você fale, troque com ele. Então o que acontece? Bater no animal é uma troca. Ele não entende o que você fala, ele entende o seu gesto, o tocar nele, o brigar com ele, o falar com ele. Então isso, até a parte negativa dele sentir dor, quando apanha, que não deve ser feito, é bom para ele, porque ele acha que é uma única forma de interagir. Tá travando o teu áudio, Daniel. Essa forma, às vezes, é a única forma de agir, de interagir com ele, porque você não dá atenção para ele, e quando você bate, você interage com ele. Então ele acaba querendo, pelo menos, apanhar. Tá travando, tá travando. Continua, pode continuar. Pode continuar, Lisa. Tá travando o teu áudio. Não sei se eles conseguiram ouvir direito. Continue.
Tá, então realmente isso é muito importante. Eu estou vendo aí nos comentários que os tutores estão falando que os animais não estão conseguindo ficar sozinhos porque estão muito apegados. Esse é o momento. Exato. Esse é o momento de se começar a trabalhar, de buscar um profissional, como eu falei. Cada caso é um caso. A gente pode falar de uma forma genérica aqui, mas a forma de eu resolver o problema de um pode ser diferente da forma de resolver o problema de outro. Menos tempo, mais tempo, tá bom? Mas esse é o momento. Essa questão também aí que eu estou vendo nos comentários, o animal costumava fazer xixi num lugar, cocô num lugar e agora está fazendo em lugares que não fazia, que eu comentei ainda há pouco. É uma forma de mostrar ansiedade. Esse animalzinho, esse cachorrinho aí, Graça, seu, ele está totalmente ansioso, está muito estressado. Todos os sinais que você tem falado aqui têm batido com tudo que a gente está falando, né? Então, outra questão é a falta de atividade física, dependendo do animal, do porte, da genética, tudo isso vai depender o tempo que você vai estar fazendo atividade física com ele, mas é importante, né? Essa atividade física. Enriquecimento ambiental, infelizmente, hoje vai chegar o dia de que o enriquecimento ambiental vai fazer parte, tipo como se fosse uma obrigação do tutor, entendeu? Às vezes a gente usa o enriquecimento ambiental como tratamento, mas já deveria estar sendo feito desde o momento em que você pegou o pet. E aí a gente tem vários enriquecimentos. Eu não tô, tá travando o teu áudio. Fala de novo. Com o mundo felino. O mundo felino é muito forte. Tanto para gato quanto para cão, mas o gato realmente é essencial para as duas espécies. E a gente tem enriquecimento sensorial, a gente tem a questão do enriquecimento nutricional, o petisco, a caça pelo petisco, né? Ele vai ser recompensado depois, o visual. São vários enriquecimentos que a gente tem. A questão do novo, novidade, novo brinquedo. Tem a questão de ser brinquedo e o brinquedo interativo, que é aquele que não precisa do tutor para fazer o animal ser estimulado, estímulo cognitivo, que são esses estímulos mentais, aumentar a superfície de brincadeira do animal, verticalização, né? Então, são vários tipos de enriquecimento que a gente tem e que essa falta é um motivo para o animal estar desencadeando esse tipo de problema, por exemplo, que é a separação, esse problema comportamental. Mas bora falar sobre as soluções, né? Porque a gente está respondendo já a perguntinha, a gente já está quase para finalizar aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos. Ai, mas me ajuda a resolver. Como eu falei ainda há pouco, é difícil eu dar um diagnóstico e passar um protocolo aqui para que possa estar resolvendo o teu problema. Por quê? Porque cada animal é um animal, como eu falei. Às vezes a gente tem animais vivendo sobre o mesmo teto, mesma interação, mesma alimentação, tudo igual, mas reagindo diferente, né? Porque cada espécie, cada animal é um animal, vai gerar uma emoção diferente. Tem alguém passando aqui, fazendo muito barulho, o pessoal tá latindo. Enfim, mas de forma bem geral, assim, o que a gente pode falar? Começar agora, tá, gente? Não deixa para começar depois da quarentena, é um problema para ser resolvido agora, começar agora. Então, dependendo do caso, a gente precisa entrar com alguns medicamentos, né? Um antidepressivo, um ansiolítico aí, claro, com a ajuda do profissional. Você jamais vai dar um medicamento para o animal sem ter um direcionamento, certo? Não estimular a ansiedade, não positivar a ansiedade. Né? Isso é o que nós falamos agora há pouco, exatamente, de não estimular essa ansiedade. Como, por exemplo, a chegada do tutor dentro de casa, como nós falamos anteriormente, né? De não fazer festa quando chegar em casa. Né? Acalmar, esperar o cão se acalmar, ele está pulando. Ignora ele, não troca olhar com ele. A maioria dos tutores me disse: Daniel, isso dói tanto, eu quero tanto abraçar ele, eu quero tanto pegar. É maldade. Não, maldade se você estimula a ansiedade. Se você estimula essa ansiedade, você diminui a vida do seu pet. Coloque isso na sua cabeça. Animal ansioso vive menos. Então, para que você tenha o seu pet por mais tempo, não estimule a ansiedade dele. E uma das formas de fazer isso é não positivar algo negativo. Se você está chegando lá, se você chega em casa, ele late, ele pula na sua frente, ignora ele, vai fazer outras coisas, vai trocar de roupa, vai, sei lá, fazer um lanche. Depois
um tempo, se ele se acalmar, aí você fala com ele. Você sente e chama ele. É mais importante do que ele vir até você sozinho, ele sentar, ver que você não vai falar com ele, ele vai te ignorar. E aí você para e chama ele, que aí finalmente ele vem. É importante lembrar aqui, vou falar que o meu áudio continua. o teu áudio está travando um pouco. Se vocês não entenderem o que ele falou, pode perguntar aí que a gente vai tentar falar de novo, tá? É importante falar que essa interação que você faz com o seu animal está na sua mão, é sua responsabilidade. Então, você começa e você termina. Não é ele que manda, é você. Então, às vezes, a gente vê que é o animal que decide quando ele quer brincar, o tempo que ele quer brincar, quando ele quer parar, ele para. Tá? Isso não é saudável, ele tem que saber que é você que está no comando. Então, uma margem de erro, um tempo bom com relação a essa chegada, quando você chega em casa, para ignorar o seu animal, uns 30 minutos aí é uma margem boa. Às vezes, dependendo do animal, pode ser menos ou pode ser mais. Tá? Eu não estou dizendo aqui, a gente não está falando que é para você ignorar por completo o seu animal. Não, existem momentos para isso ser feito como forma de resolver certos problemas. Então, chegou, não liga para ele, finge que ele não existe naquele momento, deixa ele se acalmar. Ele se acalmou, você vai lá e interage com ele. Né? O profissional vai treinar você para perceber esses sinais, tá bom? No animal, para perceber quando ele está ansioso, quando ele está feliz. Muita gente confunde esses pulinhos, esses latidos em excesso quando você chegar. Ele ficou tão feliz quando eu cheguei em casa que ele até fez xixi. Né? Isso não é felicidade, isso é ansiedade. Então, o profissional vai estar te guiando e te ajudando a diferenciar esse tipo de comportamento. Então, o profissional vai buscar o equilíbrio emocional, tanto do tutor quanto do animal. Isso, às vezes, o tutor, os animais, eles conseguem sentir os nossos sentimentos, né? Então, se as pessoas em casa costumam ser mais ansiosas, o animal costuma ser mais ansioso. Se o pessoal da casa é mais calmo, mais tranquilo, o animal tende a ser assim também. Já existem pesquisas comprovando que eles passam a refletir os nossos comportamentos, né? Então, a gente também tem que manter a nossa saúde mental para que o do nosso animal também seja mantida, certo? Uma das formas são os brinquedos interativos também, né? Preferencialmente interativos. A gente sabe que existem vários brinquedos. Né? Você pode comprar um brinquedo, um que faz barulhinho, outro que é uma corda. Então, a gente tem menos de 7 minutos para encerrar essa live, hein? Tá? Bem sucinto. Então, assim, brinquedo, por que tem que ser brinquedos que sejam interativos? Não precisem de mim. Exatamente porque a gente tem que tentar, nesse instante agora, retirar o tutor da história, retirar o tutor dessa ação, porque o animal tem que aprender a ficar sozinho. Né? Que é exatamente o que vai acontecer quando todo mundo estiver voltando para trabalhar. Né? O objeto que gera um gatilho de ansiedade, a gente tem que tentar retirar também dessa situação. Por exemplo, você vai sair de casa e pega a chave. O cão já sabe, quando você pega a chave, ele fica ansioso. Quando você pega a guia para passear, ele fica pulando, ele já sabe o que é. Então, todos esses gatilhos mentais têm que ser retirados. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, pegar a chave no momento que eu não vou sair. Pega a chave, coloca no chão, deixa ele cheirar. A guia, coloca... Ele faz, de repente, de coleira para a rua, coloca a coleira dele e não sai. Ele vai ficar ansioso. Mas ele vai ver, ele não saiu, ele vai acostumar com esse processo, entendeu? Brinquedos interativos, perguntaram aí, são brinquedos que não precisam de você. Por exemplo, um dispenser, que é como se fosse um João Bobo, uma bolinha, que você coloca alimento dentro, ração ou petisco, e aí ele tem que brincar, bater para a ração cair, o alimento cair. Ou seja, ele tem que brincar sozinho. Então, o animal ele precisa de momentos de toca, momentos sozinho, sem ninguém. Né? O gato ele tem uma facilidade maior. A gente viu até uma postagem, acho que anteontem, muito engraçada, que é dizendo assim, um gato falando, quando é que essa pandemia vai acabar para deixar a minha casa em paz? Tá cheio de gente na minha casa. E era o cachorro falando, meu Deus, graças a Deus por essa pandemia, que meu dono não sai daqui de casa, meu tutor tá aqui comigo o tempo todo. Principalmente em casa que tem criança, né? O gato, o cachorro estão acostumados a ter os momentinhos deles sozinhos, e aí tem criança em casa, as crianças, elas não fazem por mal. A gente sabe que elas estão ali interagindo, é um momento de carinho, de afago para elas,
mas não é para o animal, então tem que ter esse cuidado, essa orientação, certo? Então, uma dica aqui rapidinha, que é para a gente ter um pouquinho de tempo, se ainda tiver alguma dúvida, escreve aí para a gente vai tentar responder antes de cair essa live. Você pode fazer assim, a primeira semana, você vai dar um brinquedo interativo para o animal, tá? Pode ser, tem uns brinquedos, esses dispensers que o Daniel falou, que ele tem que ficar batendo, ou indo com o focinho para tentar mexer o dispenser para cair a ração, para cair o petisco. Pode ter umas caixas que eles vendem também com ração dentro, que o gato tem que mexer para brincar, para pegar a ração lá de dentro. Isso. Tem muito do... Então, você vai colocar esse brinquedo interativo para ele. Por exemplo, você vai colocar na sala. Colocou o brinquedo interativo, você vai ficar andando na sala e percebendo se ele vai prestar atenção em você ou vai ignorar, banalizar o seu movimento e ficar prestando atenção no brinquedo dele, né? Então, ficar fazendo isso por uma semana. Pode falar, Daniel. Não, e é isso que a gente quer, que ele preste atenção no brinquedo e não em você, para que ele te esqueça temporariamente. Isso, você faz isso por uma semana e verifica a evolução dele. Se isso começar a acontecer, se ele esquecer você e ficar de olho no brinquedo dele, na segunda semana você já vai intensificar um pouquinho. Você vai começar a andar pelo ambiente, por exemplo, você está na sala com ele, né? Você está andando e ele com o brinquedo interativo lá. Aí você vai na cozinha e volta logo, né? Vai no quarto e volta logo. Não fica muito tempo longe, tá? E vai ver como ele vai reagir. Se ele vai largar o brinquedo, se ele vai atrás de você, ou se ele vai continuar interagindo com o brinquedo dele. Né? Isso fazendo, por que eu estou falando fazer uma semana um, outra semana outro? Porque você não quer causar ansiedade no seu animal. O objetivo aqui não é esse. Né? Então, a gente vai fazer de forma gradual para que ele crie um hábito e entenda que aquilo é positivo. Que estar sozinho é positivo, não é ruim, que ele está seguro, certo? Então, vai fazendo isso na segunda semana. Numa terceira semana, você já pode ir para outro cômodo, né? Com a porta aberta. Deixou o brinquedinho com ele lá, interativo, vai para o quarto, por exemplo. Fica um pouquinho mais de tempo no quarto do que você costumava fazer na semana anterior. Isso vai aumentar. Né? Não fecha a porta ainda. Faz isso durante mais uma semana e vê como ele responde. Se, por exemplo, o animal deixar o brinquedo interativo e voltar a ir atrás de você para o quarto, porque você está demorando, a gente volta para a fase anterior, tá? Isso. Às vezes demora mais para alguns animais e às vezes demora menos para outros, é natural. A gente está lidando com um ser vivo aqui. Lembrando que os filhotes têm mais facilidade com isso. Então, é bom, desde filhote, você já está trabalhando, já levar um profissional para estar te auxiliando nessa questão para não dar problemas depois. A gente tem menos de 2 minutos. Na quarta semana, você já pode fechar a porta. Você já pode fechar a porta. Então, deixou o brinquedo interativo, vai para outro cômodo, fecha a porta do quarto, por exemplo, e deixa ele lá por uns 20 minutos, vê como ele vai reagir, né? E aí você vai avaliando isso gradativamente. Que quando você chegar ao momento de você ter que sair, porque na vida real a gente passa aí 8, 10 horas fora de casa e o pet fica em casa sozinho, né? Então, avaliar isso daí. Gente, o tempo... A gente tem aí menos de 1 minuto para finalizar. A gente trabalha com essas consultas... Pode falar, Daniel. Perguntaram aí sobre se a gente pode atender, como é preço, tudo. Aqui no próprio Pet Love tem muitas informações nos stories, naqueles stories que ficam lá na BIOS, tá? Mas também tem o nosso telefone no WhatsApp, que é o 98106-5726. Eu mandei agora aí nos comentários. Porém, no próprio Instagram também tem lá o nosso número de telefone para outras informações, para mais coisas. Mas o importante é, faça o quanto antes, comece o quanto antes que acabe a quarentena, para que a gente tente